Olá, provedores de internet de todo o Brasil, tá? Meu nome é Ulisses Costa, eu sou engenheiro eletricista, diretor da Vonax Telecomunicações. A Vonax, como acredito que seja conhecimento de todos, é a empresa que agora recente teve a outorga cassada pela Anatel. E esse vídeo aqui é um vídeo que a gente vem até vocês, tá? De forma bem clara, bem transparente, tratar desse assunto, tá? Para que vocês possam entender o que de fato está acontecendo referente a esse processo. Diferente, por exemplo, do que vem acontecendo em grupos de WhatsApp, tá? Em mídias sociais, em que, lamentavelmente, diversos fornecedores, e até concorrentes nossos, vêm criando pânico e causando prejuízo para os provedores. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que motivo a outorga da Vonax foi cassada pela Anatel? Eu respondo para vocês de forma bem clara, tá? Que não houve motivo nenhum. A Vonax não praticou nenhuma irregularidade perante a Anatel. Existe o processo, tá, de número 53539-000-111/2011. É um processo de acesso público. Qualquer pessoa vai no site da Anatel, pega a cópia desse processo. Eu faço questão com que todos que tenham interesse olhem e estudem esse processo junto comigo. Tá? Nesse processo, o conselheiro Rodrigo Zerboni, através da análise 3/2016, ele propõe pela caducidade da outorga da Vonax, sob a justificativa de que a gente havia cometido os erros em nossos contratos na parceria CM-SVA. E o que é, assim, escandaloso é que em nenhum momento, tá, existe a comprovação de que houve algum erro nosso em contratos. Tá? Esse processo ele tem dois relatórios de fiscalização. Um relatório que está nas páginas 297 a 299, é a versão 1 do relatório 403/2014, em que a Anatel informa, tá, que a Vonax está 100% correta, que não existe nenhum erro da Vonax. Tá? Após esse relatório de fiscalização, o processo é arquivado, né, que deveria ser encerrado o processo. Estranhamente, um ano depois, quase um ano depois, 355 dias depois, surge do nada uma versão 2 desse relatório, tá, nas páginas 321 a 328 do processo. E nessa versão 2, os fiscais da Anatel informam que os contratos nossos estão corretos, mas que existiriam, entre aspas, irregularidades da Vonax. Então, assim, já que os dois relatórios, tá, um informa que a gente está 100% e outro informa que nossos contratos estão corretos, tá, embora haja, segundo eles, alguma irregularidade, então, já que os dois relatórios atestam que os contratos da Vonax estão corretos, não haveria nenhum motivo para que o conselheiro diretor da Anatel, o Rodrigo Zerboni, informasse que a gente deveria sofrer caducidade por erro de contratos. Então, não houve erro de contratos. Então, diante disso aí, tá, veio outra pergunta. Então, já que a Vonax não praticou nenhum erro de contratos, né, que justificasse ter a caducidade da outorga, por que razão, por que motivo a Anatel, então, decidiu cassar a nossa CM? Para mim está bem claro esse assunto. Tá? A Vonax é uma empresa que tem 12 anos de fundação. A Vonax é uma empresa que a gente realmente milita na área de provedor de internet. A gente não se limita a ser apenas uma empresa de engenharia. Tá? A gente debate, defende os direitos dos nossos clientes. A Vonax é uma empresa que a gente incomoda muita gente devido a essa postura nossa. Tá? A gente não faz lobby, a gente não faz jogo político, a gente não usa os nossos clientes para ganhar vantagem com ninguém. Então a Vonax, a gente incomoda a Anatel. Tá? Incomoda a Anatel porque a gente defende o crescimento dos provedores. A gente, por exemplo, quando a Anatel decidiu que iria acabar com a outorga SCM, que é através do processo 53500-0201/52 de 2012, eu verifiquei que praticamente ninguém discutia esse assunto. Tá? Parecia que a Anatel queria acabar com a outorga SCM, era uma coisa boa para os provedores, que não ia ter custo com a Anatel. E a gente denunciou isso, né, por e-mail, em nossas palestras, que isso ia ameaçar a sobrevivência dos provedores. Porque esse processo, ele de forma clara concluía que não havia nenhum benefício para a gente. Tá? Tinha lá benefícios para os provedores de internet, para as empresas outorgadas, era nenhum. Tá? Era um processo em que não dizia como é que a gente ia compartilhar aportes, uma vez que a gente não teria mais outorga. E um processo que, na verdade, iria dar de legalidade à clandestinidade. Tá? Então, empresas hoje que são clandestinas, empresas hoje que praticam uma série de atos, né, irregulares, elas iam ganhar status de legalidade.
Então isso estava bem claro, tá? Que a Anatel acabar com a obrigação de tornar ICMS pelos provedores, o impacto disso ia prejudicar que essas empresas sobrevivessem. Então a Vonax teve essa postura, a Vonax na consulta pública da Anatel, a gente bateu muito forte nisso, né? A gente fez uma consulta pública cheia de ressalvas, mostrando para a Anatel todos os erros desse processo, então eu tenho certeza que isso incomoda. A Vonax, por exemplo, é a única empresa, até onde eu acompanho, que a gente vem informando, a gente vem denunciando que a Anatel não pode regulamentar o serviço de acesso à internet. Para que todos assim tenham clareza, o serviço de acesso à internet foi regulamentado no Brasil em 2012, em 1995, pelo Ministério das Comunicações, tá? Em que dizia que acesso à internet é um serviço de valor adicionado. 2 anos depois, em 97, foi criado a Lei Geral de Telecomunicações, né? Foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, a LGT. A LGT foi que criou a Anatel, e nessa lei ela informa que serviço de valor adicionado não é um serviço de telecomunicações e, mais importante, que não pode se confundir. Tá? Então, serviço de valor adicionado e telecomunicações são coisas que não pode haver confusão. Em 2001, a Anatel aprovou o serviço de comunicação multimídia, tá? E o serviço de comunicação multimídia, ele correspondia às redes de telecomunicações, então em laço de rádios, fibra ótica, cabo metálico. Então, de forma bem clara, havia uma separação. A gente tinha a rede, né, independente de ser rádio, ou fio, ou cabo metálico, e o conteúdo que passava dentro dessa rede. Então, a rede é telecomunicações, que é o SM, e o conteúdo é SVA, que não é telecomunicações. Quando chegou em 2013, a Anatel aprovou a resolução 614, em que informava que acesso à internet passaria também a ser telecomunicações. E isso é uma irregularidade, tá? Porque a partir do momento que a Anatel pega o mesmo serviço, acesso à internet, e fala que esse serviço pode ser telecomunicações e pode não ser, ela cria uma confusão que é proibida pela LGT. E a Vonax é a empresa que a gente vem informando que isso está errado. Tá? A gente vem apresentando questionamentos, inclusive na própria Anatel, que até então acreditava que a Anatel seria capaz de poder reconhecer seus erros, tá? Hoje eu vejo que não, mostrando que a Anatel não poderia sequer regulamentar esse serviço. A Vonax, de fato, é uma empresa que incomoda, porque quando a Anatel propôs essa limitação da internet, tá? O que eu verifiquei nesse mercado nosso de provedores é que tinha muitos provedores que achavam que isso ia ser uma coisa boa. Tá? Os provedores diziam, Ulisses, mas enquanto as operadoras limitarem a internet fixa, eu vou poder oferecer uma internet fixa ilimitada. Só que isso não é verdade. Tá? Da forma que está sendo proposta a limitação, nada impede com que as grandes operadoras, as grandes teles, vendam para a gente backbone também com limitação de tráfego. E se a gente compra com limitação de tráfego, isso ameaça demais a sobrevivência dos provedores. A quem interessa limitar a internet? Tá? Então, assim, para mim interessa as grandes teles, tá? Que vão querer cobrar cada vez mais e mais, enriquecer as grandes operadoras. Interessa as emissoras de televisão, tá? Hoje Netflix e YouTube concorrem, né, com essas operadoras. Uma vez que se limita a internet, você dificulta com que as pessoas tenham acesso a vídeo, as pessoas possam estudar, assistam filmes. É uma proposta que, além de ameaçar os provedores, prejudica também a população. Então, a Vonax, a gente tem esse perfil que, de fato, a gente incomoda. Agora, recente, né, ainda em 2016, o Jornal da Band, ele mostrou um flagrante do presidente da Anatel, né, o então presidente João Rezende, jantando com diretores da Oi e diretores da NET, comemorando, né, leis que a Anatel aprovou e queriam beneficiar essas empresas. Eu, até então, né, nesses 12 anos, eu nunca tive conhecimento de que um presidente da Anatel jantou com um pequeno provedor, comemorando uma lei que de fato beneficiasse aquele pequeno provedor. Então, assim, a gente tem esse ar, tá? A gente percebe que limitar a internet que beneficia os operadores, esse jantar da Anatel, né? Então, são posturas que a Vonax vem denunciando e que de fato incomoda. A sensação que eu tenho, tá, é que a Anatel, de uma certa forma, quis calar a gente. E isso é algo que a gente não vai permitir. Eu defendo a bandeira que a gente não deve ter medo da Anatel. A Anatel, ele é um órgão que não pode estar acima da lei, a gente deve respeitar a Anatel, seguir tudo que a Anatel pede, e é o que a Vonax fez nesses 12 anos. Tá? A gente enviou uma série de ofícios para que a agência respondesse e orientasse a gente como é que a gente deveria proceder. E a gente deve realmente se impor, tá? Porque se não fizer isso, o caminho que a gente está traçando aí é o caminho de fato dos provedores serem engolidos por leis que vão prejudicar a gente. Referente aos nossos clientes,
eu gostaria de passar para vocês que a Vonax vai estar sempre junto aos clientes. Aqueles provedores que quiserem obter a outorga própria, a gente vai estar oferecendo essa outorga sem nenhum custo. Tá? Uma coisa que me incomoda bastante é ver concorrentes nossos se aproveitando desse assunto, criando pânico em grupo de WhatsApp. Então, eu quero que nossos clientes saibam disso. A gente vai estar fazendo outorga SM gratuita para vocês não vão ter nenhum custo com isso. Referente à Vonax, tá? A Vonax a gente entrou com um processo judicial, esse processo foi com um pedido de liminar. A nossa expectativa, lógico, é que essa liminar fosse julgada rápido, né? Vai completar agora, acho que quase 2 meses, que a gente está aguardando esse julgamento da liminar. A gente tinha uma preocupação do parecer do juiz pelo seguinte: telecomunicações não é um assunto que é comum os juízes entenderem. Tá? É um assunto que geralmente, quando o juiz tem uma dúvida, ele procura a Anatel para que a Anatel esclareça a dúvida dele. Então, a partir do momento que a gente entra com uma ação judicial contra aquela agência em que o juiz procura para tirar dúvida, a nossa preocupação era que o juiz negasse a liminar pelo simples fato dele não entender do assunto. Tá? Então, ele negaria a liminar e deixaria o processo correr solto. Só que, para surpresa nossa, o juiz ele não negou a liminar, tá? Ele emitiu um despacho pedindo que a Anatel se manifestasse e a gente está aguardando essa manifestação da Anatel. Então, a gente cria a expectativa, tá? De que a qualquer momento essa liminar seja julgada, seja favorável. Tá? Do processo, não tenho a menor dúvida que a Vonax vai ganhar esse processo. Outro motivo que eu vejo que levou a Anatel a cometer esse equívoco foi pela denúncia que a gente fez em 2014. Então, assim, a Anatel emitiu o primeiro relatório de fiscalização, em que dizia que estava 100% e arquivou o processo. Isso foi no mês de agosto, se não me engano, de 2014. Em dezembro, fiscais do Espírito Santo e Goiás cometeram abusos de poder horríveis contra o provedor de internet pequeno. A Vonax, a gente denunciou esses abusos. Abusos esses que a gente pediu que a Anatel, inclusive, instaurasse um processo administrativo contra esses fiscais, tá? Que aplicasse as sanções previstas pela lei. E para surpresa nossa, a sensação que eu tenho é de uma retaliação. É como se a Anatel quisesse cobrir os erros dos seus funcionários. Então, assim, os provedores, eu quero passar para vocês isso, que hora nenhuma houve erro nosso, tá? A postura da Vonax não é estar brigando com a Anatel, mas também a gente não pode permitir que qualquer autoridade pública cometa abuso de poder. A gente hoje vive uma democracia, não vive uma ditadura militar. E eu vi um texto ontem que eu queria trazer para vocês e que reflete esse momento nosso, tá? O texto fala o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores e matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Então, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que essa é uma luta que nós vamos abraçar, tá? Os nossos clientes, todos vão ser aparados pela Vonax. Esse pânico criado por fornecedores, por concorrentes, é lamentável, reflete o caráter profissional dessas empresas, tá? E que a Vonax é uma empresa que eu não tenho dúvida que a nossa luta, a nossa militância vai beneficiar os provedores muito.